Olá! Estamos aqui mais um dia para estudar a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 26 de Levítico. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? O primeiro deles é que esse capítulo apresenta as bênçãos e maldições da aliança. É um capítulo muito importante em que estavam descritos as condições do contrato, as penalidades, as vantagens. Então, no início, os primeiros versículos, o capítulo descreve Deus dizendo ao seu povo: se vocês obedecerem os meus mandamentos, guardarem os meus estatutos, eu prometo que vou abençoar vocês. E Deus promete várias bênçãos nesses primeiros versículos: a abundância de mantimento, a segurança na terra. No verso 6, o próprio Deus diz que estabeleceria a paz. Deus prometeu que eles seriam fecundos, a aliança seria confirmada. Lembremos que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E Deus disse: se vocês cumprirem os meus ensinamentos, essa aliança será estabelecida para sempre. Deus andaria no meio deles e seria seu Deus, e eles seriam o seu povo. Que maravilhoso! E essas bênçãos também está estendida a nós. Deus mantém os princípios da aliança e pede que nós andemos nela, nós o obedeçamos, nós guardemos os seus mandamentos. Mas, se eles não obedecessem, temos o segundo ponto de destaque, que infelizmente é a maior parte desse capítulo, vem falando sobre os castigos da desobediência. Se eles não ouvissem, descumprissem os seus mandamentos, eles quebrariam a aliança. E a quebra da aliança incorreria em vários castigos. E aí, a partir do versículo 14, Deus vai descrever 5 etapas de castigos que sobreviriam ao povo se eles descumprissem os reclamos da aliança, os seus estatutos. E aí temos a primeira etapa, do versículo 16 ao 17, a segunda etapa, dos versículos 19 ao 20, a terceira etapa, no versículo 22, a quarta etapa, nos versículos 25 e 26, e a quinta etapa, nos versículos 29 a 33. Não entrarei em detalhes sobre cada um desses castigos, sugiro que você leia, acompanhe e perceba esses castigos que foram estipulados aqui no contrato que Deus estava fazendo com o seu povo. E é interessante a gente perceber que cada etapa ela seria 7 vezes pior do que a etapa anterior. Era como se fosse um castigo sucessivo, para ver se o povo realmente acordava e voltava a praticar os mandamentos de Deus, a fazer um novo pacto com o Senhor. E aí a última etapa, a etapa final, consistia na assolação da terra e a deportação do povo, para que então a terra descansasse e o povo então pereceria entre as nações e na terra dos seus inimigos. Lembramos que Deus está aqui levando o seu povo para uma terra prometida. Mas Deus diz aqui que a posse da terra dependeria do cumprimento dos seus mandamentos. Se eles não cumprissem, Deus os retiraria dessa terra que havia lhes dado. E o terceiro ponto de destaque é que os castigos contidos nesse capítulo, eles podem parecer não condizer com a nossa compreensão de um Deus de amor. Tanto que muitas pessoas vão dizer que o Deus do Antigo Testamento era um,
o Deus do Novo Testamento era outro, mas não, trata-se do mesmo Deus. E aí a gente percebe que só o fato de Deus tê-los advertido aqui do que aconteceria se eles insistissem em desobedecer, já dá uma ideia de que aquilo tudo seria uma consequência da falta de Deus na vida deles. Então Deus dá uma série de mandamentos e fala: meu povo, cumpra. Fazendo isso, você viverá por eles. Mas, infelizmente, se vocês não fizerem, a maldição virá sobre vocês. E aí, isso desmente esse argumento de que Deus era um Deus mau, que queria castigar o seu povo. Não. E como vimos anteriormente, esses castigos iam aumentando gradativamente para que eles realmente acordassem e voltassem a Deus. E aí, a verdade é que o afastamento de Deus teria consequências desastrosas. E principalmente no caso do povo de Israel, e podemos aplicar também a nós, trata-se de uma ingratidão para tudo que Deus já fez por nós. No caso do povo de Israel, havia tirado eles do Egito, havia livrado eles de tantas coisas, havia cuidado deles. E eles seriam ingratos para esse Deus que tinha tanto cuidado contra eles? E nós também. Quanto Deus tem feito por nós? Vamos retribuir o que Deus tem feito por nós obedecendo os seus mandamentos. A gente não obedece os mandamentos para que Deus seja favorável a nós. Não. Nós fazemos isso como gratidão ao que Ele já fez por nós. E aí é interessante também que Deus estabeleceu que se o povo se arrependesse e confessasse a sua iniquidade, se o povo se humilhasse perante ele, se ele aceitasse o castigo como uma correção ao que eles haviam feito de errado, Deus se tornaria novamente favorável a eles e não os rejeitaria. Ele novamente estabeleceria sua aliança, porque Deus diz que era o Deus deles, está aí no versículo 44. Deus não queria castigar o seu povo, mas, infelizmente, poderia ser necessário se eles assim procedessem contra a sua vontade. Gostou? Compartilhe para que mais pessoas estudem a Bíblia e aprendam conosco.